E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma solução de questão do Enem, beleza? Bora lá então para a questão que diz o seguinte: em uma competição de velocidade, disse que há uma ultrapassagem quando um veículo que está atrás de outro passa à sua frente, com ambos se deslocando no mesmo sentido. Considere uma competição automobilística entre 5 carros em uma pista com 100 metros de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e da mesma linha. O gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo em função do tempo durante toda a competição. Qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuada pelo veículo que chegou em último lugar? Bom, essa é uma questão de gráfico, e aí a gente tem 5 carros aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos o tempo. Quanto mais para cá, mais o tempo se passou. E quanto mais para cá, mais distância se passou. Vamos dizer, né? A questão está nos dizendo que é uma pista com 100 metros. Então, qual é que é a missão dos pilotos? É chegar nos 100 metros, ou seja, chegar aqui no menor tempo possível, ou seja, no mais à esquerda possível aqui, porque quanto mais à direita, mais tempo vai ter passado. Beleza? Então vamos lá. Olhando para o gráfico, qual carro chegou em primeiro colocado? Primeiro colocado foi esse cara aqui, ó, que atingiu os 100 metros. Em primeiro, ó, no menos tempo possível. Esse foi o segundo, esse foi o terceiro, esse foi o quarto e esse foi o quinto colocado. Então a gente está falando desse cara aqui, beleza? E o que a questão está nos pedindo? Qual o número de ultrapassagem após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? Ou seja, quantas pessoas esse veículo ultrapassou? Lembrando que o conceito de ultrapassagem é o seguinte: quando um veículo está atrás do outro, passa à sua frente. Ou seja, quantas vezes ele estava atrás de alguém e passou essa pessoa? Vamos ver aqui. Bom, ele larga já atrás desse cara aqui e desse cara aqui. E ele não vai passar esses caras em nenhum momento. O que vai acontecer? Vai ter uma ultrapassagem aqui, né, ó, que o cara tava numa distância abaixo e passou pela distância, e aí eles se cruzaram e aí o cara ultrapassou ele. E temos outra ultrapassagem aqui. Então a resposta seria 2? Não, porque aqui a questão pede qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar. Essas ultrapassagens não foram efetuadas, foram sofridas por ele. Porque esse carro estava atrás e passou ele, ó, tá vendo? Esse carro estava atrás e passou ele, ou seja, efetuar quando tu tá atrás e ultrapassa o cara. Então ele sofreu 2 ultrapassagens. Então a resposta final seria a letra A de Argentina. Ele não efetuou nenhuma ultrapassagem, ele sofreu 2 ultrapassagens e terminou em último lugar. Tá precisando dar uma treinada, né? Enfim, resposta final, letra A. Essa aqui não tem muito cálculo, é mais interpretação de gráfico. Espero que vocês tenham gostado e te espero na próxima questão.